Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O céu se abriu e o Espírito Santo desceu. É aquilo, irmãos e irmãs, que acontece no momento do batismo de Jesus e que nos é narrado hoje pelo evangelista São Lucas. Hoje pela manhã refletimos sobre aquilo que falou João Batista e a expectativa das pessoas acerca da vinda do Messias. Vamos então, nesta noite, meditarmos e refletirmos sobre este trecho final do Evangelho de hoje, que nos diz e nos relata da abertura do céu e da descida do Espírito Santo. Nos diz o Evangelho, quando todo o povo está receber o batismo. Jesus, irmãos e irmãs, não recebe o batismo de modo solitário. Jesus, meus irmãos e irmãs, não recebe o batismo de modo exclusivo. Às vezes o que até algumas famílias querem, algumas famílias até pedem: ô padre, você não pode batizar só meu menino, não? Pode não, criatura. Porque na igreja a gente aprende a ser comunidade, celebrar junto com os outros. Enquanto todo o povo estava sendo batizado, Jesus se colocou como mais um que veio para ser batizado por João Batista. Enquanto todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. Quem ali estava não via nem percebia nenhuma diferença naquele nazareno que estava ali para ser batizado. Embora ali estivesse toda a diferença, porque ele não era apenas homem, mas era homem e Deus, aquele que veio para santificar, aquele que veio para salvar a humanidade dos seus pecados. E nos diz o Evangelho: enquanto rezava, o céu se abriu. Irmãos e irmãs, quando o evangelista faz esta referência à abertura do céu, ele está lembrando os primeiros capítulos da Sagrada Escritura. No livro do Gênesis, no capítulo 3, logo depois do pecado de Adão e Eva, depois que eles pecaram, chega Deus para conversar com eles no paraíso e, depois de colocá-los, expulsá-los para fora, vai dizer a Sagrada Escritura no livro do Gênesis, no capítulo 3. Diz então no versículo 23: então Javé Deus expulsou o homem do jardim de Éden para cultivar o solo de onde fora tirado. Ele expulsou o homem e colocou diante do jardim de Éden os querubins e a espada chamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Desde o pecado de Adão e Eva, praticado como desobediência ao Senhor, o céu estava fechado para a humanidade. Com Jesus, que é Deus, mas que é homem também, agora o céu se abre, conforme nos diz o evangelista. O céu se abriu. Agora, irmãos e irmãs, o céu está aberto para nele de novo a humanidade entrar, para nele de novo a humanidade ingressar. Os batizados, aqueles que receberam o batismo, que creem em Jesus Cristo,
conforme o próprio Jesus vai dizer, quem crê e for batizado será salvo. Poderá agora entrar neste paraíso que Adão e Eva, depois do seu pecado, tinham feito Deus fechar para a humanidade. O céu está aberto para a humanidade novamente. Mas, irmãos e irmãs, não basta apenas e somente ser batizado para poder ter acesso e entrar no reino dos céus, entrar por esta porta do paraíso. É preciso muito mais do que ser batizado. É preciso a prática da justiça. É preciso fazer aquilo que Jesus pede, aquilo que Jesus ensina, aquilo que Jesus orienta por meio de sua palavra. Pois lembremos o que ele diz também no Evangelho: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, irmãos e irmãs, primeira lição que tiramos para nós desta liturgia da palavra de hoje: o céu está aberto. Agora podemos entrar de novo no paraíso para convivermos, para estarmos e permanecermos com Deus. Está falando uma coisa linda. Subir no céu, o Pai da gente, o Senhor também. É o corpo. Eu peço que o Senhor fique calado para permanecer na igreja. O céu se abre em Jesus Cristo com o seu batismo e nos diz, irmãos e irmãs, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como uma pomba. A partir de Jesus, que tem a nossa natureza humana e que tem a natureza divina, agora o Espírito Santo pode vir sobre todos nós. A partir de Jesus, como esta ponte que liga a terra ao céu, o Espírito Santo agora pode descer, confirmando aquilo que João Batista disse um pouco antes deste Evangelho: ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. O Espírito Santo desce não apenas sobre Jesus, ele desce sobre todos aqueles que se fazem discípulos de Jesus e que se fazem batizar no nome da Santíssima Trindade. O Espírito Santo desce, e esta descida agora do Espírito Santo acontecerá de modo solene no dia de Pentecostes, quando os discípulos, ali reunidos também em oração, o Espírito Santo desce em forma de línguas de fogo. Aqui, enquanto Jesus rezava, o Espírito Santo desceu. Lá, no dia de Pentecostes, enquanto os discípulos e Maria estão reunidos em oração, o Espírito Santo desce do céu, enviado por Jesus Cristo, pois ele antes tinha dito: se eu não for, o Espírito Santo não virá. É necessário que eu vá, para que do Pai eu possa enviar o Espírito Santo sobre vocês. Portanto, irmãos e irmãs, a porta do céu está aberta. O Espírito Santo desce sobre Jesus, mas desce também sobre todo aquele que se faz batizar, sobre todo aquele que acredita em Jesus como Messias e como Salvador. Por fim, irmãos e irmãs, aparece neste Evangelho a voz vinda também do céu. E do céu veio uma voz: tu és meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. É claro, irmãos e irmãs, que esta é a voz do Pai.
o Pai que fala diretamente para Jesus Cristo. Tu és o meu filho amado, lá no Monte Tabor, no momento da transfiguração, quando aparecem Moisés e Elias para Jesus e conversam sobre o destino que aguarda Jesus, os apóstolos escutarão, depois que a aparição de Moisés e Elias desaparece, os apóstolos escutarão também uma voz vinda do céu. E a voz vinda do céu, desta vez, não se dirige para o Filho, se dirige para aqueles que ali estão presentes, pois a voz diz: este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Aqui, a voz não fala para os outros, a voz fala para o próprio Filho. Tu és o meu Filho amado. Jesus se sente assim, acolhido pelo Pai. E agora é como que o Pai dissesse: comece a missão para a qual você foi enviado. Comece a missão para salvar a humanidade. Comece agora o seu ministério público, porque Jesus já tinha vivido 30 anos de sua vida de modo anônimo, silencioso e humilde em Nazaré, com seus pais, José e Maria. Ele tinha cumprido já esta parte de sua missão, vivido 30 anos no silêncio, no anonimato e na humildade da casa de Nazaré. Ali, durante 30 anos, Jesus viveu todas as circunstâncias da vida de uma família, viveu todos os momentos da vida de uma família, as alegrias, as tristezas, as decepções, os aprendizados, as correções, a obediência. Ali Jesus já tinha vivido uma parte da missão que o Pai lhe tinha confiado. Agora ele tinha que iniciar a outra parte, a parte pública, saindo para anunciar a boa nova do Reino, saindo para proclamar a misericórdia do Pai, saindo para revelar que este Deus que os judeus tanto amavam e adoravam, este Deus era Pai e queria ser tratado como Pai e tratava a cada um como filho e como filha. Agora, irmãos e irmãs, Jesus, escutando a voz do Pai: tu és o meu filho amado, ele compreende que chegou a sua hora, ele compreende que chegou o seu momento de iniciar esta outra fase da sua missão, de proclamar o Evangelho, de anunciar a boa nova da salvação, de curar, de libertar, de expulsar os demônios, como nos diz São Pedro hoje, na segunda leitura da Santa Missa de hoje. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E ele tinha esta consciência. Ele sabia que o Pai nunca o abandonava, nunca o deixava sozinho, assim como o Pai também nunca nos abandona, nem nunca também nos deixa sozinhos. Irmãos e irmãs, esta palavra que Jesus escutou no dia do seu batismo é a mesma palavra que o Pai dirige também para cada um de nós no dia do nosso batismo. Tu és o meu filho amado. Cada um de nós somos filhos amados de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Jesus que se encarna para nos salvar, nos diz o evangelista São João: Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto que enviou o seu Filho. Deus nos amou tanto que quis se revelar como Pai na pessoa de Jesus Cristo para todos e cada um de nós. Revelação esta que foi para os judeus verdadeiro escândalo,
como ele pode chamar a Deus de seu Pai? Como ele pode ensinar os seus discípulos a chamar a Deus de Pai? Pois era isto o que o Pai queria revelar no seu Filho Jesus Cristo. Inicia a tua missão, proclama, meu filho, que eu sou Pai, proclama, meu filho, que eu tenho misericórdia, proclama, meu filho, que eu sou um Deus de amor, um Deus de paciência e um Deus de misericórdia. Jesus agora, batizado que foi, recebido o Espírito Santo, recebida e ouvida a voz do Pai, Jesus inicia o seu ministério público. Sai por toda a redondeza, pelas cidades da Judéia e da Galileia, pregando o Evangelho, anunciando a boa nova, curando os cegos, curando os aleijados, curando os surdos, curando os leprosos, curando e expulsando os demônios, porque Jesus recebeu do Pai esta missão: mostrar que Deus é amor, mostrar que Deus é misericórdia, mostrar que esse Deus é Pai e que nunca abandona nenhum de nós, os seus filhos e filhas. Irmãos e irmãs, a exemplo de Jesus, deixemos-nos guiar pelo Espírito Santo, pois o Espírito Santo desceu não apenas sobre Jesus, o Espírito Santo desceu também sobre cada um de nós, e para cada um de nós, Deus também disse, especialmente no dia do nosso batismo: Tu és o meu Filho muito amado. Que nós assim, irmãos e irmãs, possamos imitar Jesus, possamos imitar as suas atitudes, possamos imitar as suas palavras, possamos fazer aquilo que Ele nos ensinou, para que nós também, o Pai, possa dizer: em Ti ponho todo o meu bem-querer, em Ti encontro a minha alegria, em Ti encontro a minha felicidade. E o Pai também, vendo nossas atitudes, vendo nosso desejo e esforço em imitar Jesus Cristo, o seu Filho amado, o Pai também possa dizer para nós: em Ti encontro a minha alegria, em Ti ponho o meu bem-querer. Que a Santíssima Trindade, este Deus de amor e de misericórdia, nos ajude a cada um de nós a vivermos como filhos de Deus, discípulos de Jesus e templos do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, neste céu que se abre, no Espírito que desce e na voz que proclama: Tu és o meu Filho amado. Enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu, e do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em Ti ponho o meu bem.